Não sei. Eu vou ler aqui o primeiro e daí a gente vai conversando. André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação não é correta. Então, basicamente, ele está falando que se está no alto mar um barco, a onda vai movimentar ele. E essa afirmativa não é correta. Você tem alguma ideia do porquê que ela não é correta? Não? Então, eu também tenho na minha cabeça, quando a gente pensa em onda, vem na minha cabeça aquela onda gigante, que você tá na praia, daí você toma um caldo, e aí você vai parar lá na frente da praia com um monte de areia em todos os lugares possíveis. Mas, na verdade, esse é o final da onda. A onda lá no alto mar, na verdade, ela é bem oscilatória. Ela é só como se fosse um vai para cima, vai para baixo. Ela só vai para cima e para baixo, literalmente. Então, quando o barco está em alto mar, essa onda louca que arrasta a gente, faz a gente tomar caldo, não existe. Ela só faz movimento para cima e para baixo. Mais ou menos assim. O barco tá aqui. Tá vendo que ele tá reto. Começa uma onda. Ele vai para cima e depois ele vai para baixo. Mas essa onda não... Opa, vai entrar outra pessoa. Ingrid, alguém conhece a Ingrid? Eu vou dar uma faladinha de novo para Ingrid. Mas a onda... Aliás, você já leu a questão 1, Ingrid? Você já tem uma ideia dela? Show. Então, você tem alguma ideia do porquê que essa afirmativa não é correta? É simples do que parece. Na verdade, estava até mostrando antes para as meninas. A gente tende a pensar que onda é aquele negócio monstruoso, né? Que não, na verdade, a onda, quando ela está no alto mar, ela só tem um movimento oscilatório, ela não tem aquela crista que a gente costuma ver, aquela espuminha. Ela é realmente só um oscilatório, assim. Então, o que acontece com o barco? O barco em alto mar, sem qualquer, fingindo que não existe vento, fingindo que não existe essas outras coisas, né? Na verdade, o barco ele só vai para cima e para baixo, acompanhando o movimento da onda, mas ele não tem a capacidade, a força de levar o barco junto, porque essa crista não existe em alto mar. Então, o que acontece com o barco? Ele literalmente só sobe e desce, só sobe e desce, porque aquela crista lá não existe em alto mar. É só um movimento oscilatório. Qual a condição para que a onda seja classificada como mecânica? E qual a condição para que a onda seja classificada como eletromagnética? Acho que a gente pode perguntar uma por vez, né? Primeiro, qual é a condição para que a onda seja uma onda mecânica? Alguém tem alguma ideia? Rafaela talvez tenha. Isso, do som, isso mesmo. O som é uma onda mecânica. Isso mesmo. Para a onda ser considerada mecânica, ela precisa de outras matérias para se propagar. Então, por exemplo, o som. O som, ele precisa do ar para se propagar, precisa da água para se propagar. Ele não se propaga no vácuo, por exemplo. O vácuo é onde não existe nada, né, no espaço. Tanto que no espaço não existe barulho, não existe som. No espaço pode acontecer a maior explosão do universo, que não vai ter som nenhum. Porque o som é uma onda mecânica que precisa de outros meios para se propagar. Agora, lembrando que a gente só tem duas classificações, o que vocês acham que classifica uma onda eletromagnética? É o oposto da mecânica. Alguém quer arriscar? Isso mesmo, luz. A luz é uma eletromagnética. E o que faz ela ser eletromagnética é que ela não precisa de outros meios para se propagar. Então, num lugar que não tem nenhuma matéria, que não existe nada, no vazio, no espaço, onde o som não existe, a luz existe. Tanto que é por isso que a luz consegue chegar na Terra e consegue se espalhar. Porque a luz, ela não precisa de nenhum outro meio para se propagar. Diferente da mecânica, que é o som, que a Rafaela falou perfeitamente. Tudo certo? Por enquanto? E outra coisa também que eu falei é que é até outro jeito de você perceber se a onda é mecânica ou não. Coloca ela na água.
Tipo assim, coloca ela perto d'água. Se você colocar um som muito alto, sair do seu celular, sei lá, num potinho com água, você vai ver que a água vai se movimentar. Por quê? Porque ela se propaga através do meio. Enquanto se você ligar uma lanterna em cima da água, nada vai acontecer, só vai acontecer que vai ficar mais claro, né? Mas em relação a movimento, não vai ter, certo? Agora, vamos falar de exemplos. Alguém quer dar um exemplo de onda mecânica? Então, o som é uma onda mecânica. Isso mesmo, ondas marítimas também. Você tinha dado exemplo antes, né, Rafael? O som. O som precisa de um ambiente para se propagar. E um ambiente, eu digo, o ar, a água. E isso mesmo. O som é uma onda mecânica e a onda sísmica também. Exatamente. Todos esses tipos de ondas precisam de uma coisa para se propagar. Isso mesmo. Isso mesmo, gente. Parabéns. E agora, uma onda eletromagnética. Alguém quer dar um exemplo? Luz. Isso mesmo. Micro-ondas também. Exatamente isso, porque você nem vê, não sente, nem parece que existem. Raio-x, exatamente. Perfeito. Todas que vocês falaram, tá certo. Agora essa das. Eu posso passar para a próxima, gente? Vocês acertaram tudo. Show. Definir exemplos de ondas longitudinais e transversais. Eu tinha falado um pouquinho por cima, mas como isso é um conceito, realmente, se não souber, não tem como responder, né? Então eu vou explicar para vocês o que são ondas longitudinais e transversais. Aqui tem um errinho nesse resumo, porque na verdade está longitudinais, longitudinais, né? Deveria ser longitudinais e transversais. Aí tem que arrumar. E eu vou mostrar aqui a comparação para vocês de uma longitudinal e uma aqui que eu coloquei para tem que arrumar depois. Uma onda longitudinal, ela é uma onda que ela se propaga para todos os lados. Então, ela não vai reto, ela vai para todos os lugares que dela tá indo, entendeu? Ela não tem limites. Assim como o som. Então, por exemplo, se eu pegar uma caixinha de som e colocar ela aqui na minha frente, eu tô escutando o som saindo dela. E aí, por exemplo, se a minha irmã entrar no meu quarto, vocês perderam, mas eu tenho uma irmã também, e ela chega ali perto, daqui sei lá, 1 metro de distância de mim, e ela chega, ela também vai ouvir, porque o som ele se propaga por todo o ambiente. Ele é longitudinal. Agora, o transversal, ele é o que só se propaga em uma direção. Então, como vocês disseram antes, por exemplo, as ondas marítimas são, ou uma corda de violão vibrando também, ela só se propaga reto. A luz também é uma onda transversal, apesar de não parecer, mas ela realmente só vai reto. Parece que quando a gente liga, né, a gente pensa, nossa, mas ela ilumina tudo. Mas na verdade é porque tem a parte de penumbra, que é a outra parte da matéria, mas é como se fosse uma sombra. E isso são ondas transversais longitudinais, e aqui tem um desenho da diferença. A longitudinal, tá vendo que ela vai para todos os lados possíveis, tanto que ela nem tem. É até difícil de ver a onda em si, porque eles vão para todos os lados. Enquanto a transversal vai só reto. A gente consegue definir certinho aqui a amplitude, as cristas e tudo, enfim. Deu para entender, gente? Show. Aí ele pergunta, né? Aqui na questão 4. Defina um exemplo de onda longitudinal e um exemplo de uma onda transversal. Vocês têm alguma? Querem falar algum? Alguém dá um chute? Exato, ondas da corda de violão seriam ondas transversais, né? Mentira, não, agora. Até eu confundo, gente, é muita coisa, né? Cordas de violão seriam transversais e ondas sonoras, por exemplo, seria um exemplo
de longitudinais. Show? Meu Deus, o que que eu fiz? Voltou. Essa quinta questão também é uma coisa que eu tinha dito um pouco antes, né, Rafael? Que acho que tem algumas coisas que eu vou ter que recapitular lá em cima, mas tudo bem. Que é, qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas? Eu não sei nem se eu cheguei a mostrar para vocês o que é uma crista, mas a crista é isso aqui, ó. Ai, não quero animar nada, não. Isso aqui é uma crista, é o ponto mais alto da onda ou o ponto mais baixo. E aí, quando ele pergunta qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas, a distância entre duas cristas seria o comprimento de onda, que é medido em lambda. E eu tinha até comentado um pouquinho antes também, que isso a gente vai ver depois para calcular a frequência, o período, que basicamente ajuda a gente a ver a velocidade dessa onda, qual a velocidade que ela percorre. Então, a resposta da questão 5A vai ser comprimento de onda, sendo que é medido em lambda. Lambda é o nome, como se fosse centímetros, assim, eu diria. Que é o como ela é medida, certo? Lembrando que a crista é aqui em cima, a distância entre duas cristas, comprimento de onda. Ah, esqueci de falar uma coisa. Isso aqui são duas cristas, né? E aqui embaixo são os vales. As cristas são as de cima e os vales estão para baixo. Fechou? Posso ir para B ou alguém tem alguma dúvida da A? Oi, posso sim, Ingrid. Vou repetir A. Aqui, isso aqui é um desenho de uma onda. E, nossa, meu mouse bugou. Isso aqui é um desenho de uma onda. Aqui em cima são as cristas. Esses dois pontos são cristas. E daí ele pergunta: qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas? O nome que a gente fala isso é comprimento de onda. E o comprimento de onda é medido em lambda. É como se fosse centímetro, metro, só que é um nome para a gente falar das ondas. Então, comprimento de onda medido em lambda. Agora vem. Acho que a Thaís tinha dito antes, né, que tava de boa. Então, agora vamos para 5B. Uma fonte de onda produz 40 ondas a cada segundo. Então, tem uma frequência de 40 por segundo. Essa grandeza podemos chamar de 40 Hz. Qual o nome dessa grandeza? Essa parte aqui se chama frequência, e eu vou explicar para vocês. Mas é também uma parte bem conceitual, que está até explicadinho aqui em cima, que é a frequência. O número de oscilações da onda em um intervalo de tempo medido em Hertz no Sistema Internacional de Medidas. Hertz é a mesma coisa, é igual centímetro, metro, é uma quantidade de medida. E a frequência, como que a gente mede? Quantas ondas existem em um segundo? Ou, por exemplo, se ele falar assim, eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem três ondas, e isso aqui é uma onda, tá? Isso aqui é o que se considera uma onda. Você vai ter um, dois, três. Três ondas em um segundo. Então, a frequência F dela vai ser 3 Hz. Aqui embaixo, por exemplo, eu contei com a Rafaela antes, mas aqui tem 10 ondas. E aqui num período de um segundo. Então, a frequência é 10 Hz. No exercício, ele fala que são 40 ondas em um segundo. Então, a gente sabe que são 40 Hz. E essa medida a gente chama de frequência. Que a gente pode falar F. Por exemplo, F igual a 40 Hz. Ou como tá aqui, por exemplo, tá vendo? 3 Hz. São três ondas em um segundo. Então, 3 Hz. Deu para entender, gente? Ou alguém tem alguma dúvida? Isso mesmo.
Então, a frequência é medida em hertz, nesse caso, 40 hertz, e isso também é uma coisa de conceito. Frequência é uma grandeza, né, que mede quantas ondas tem em um segundo. Sempre assim, certo? Show, gente. Agora vamos para o C. Quase acabando. Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece com essa onda se ela se propaga na água? Alguém tem algum chute? Ou algum pressentimento, assim, do que acontece com a velocidade da onda? Por exemplo, o som. O som percorrendo no ar e ele chega na piscina, por exemplo. O que acontece com esse som, será? Então, ele pode aumentar, mas aí não diz tanto em relação à velocidade dele. A velocidade seria mais ou menos a rapidez com que ele se movimenta no meio. Mas você sente que aumenta? Sabia que eu sinto que diminui. Eu sinto que diminui. E, e a justificativa para isso é porque a água é muito mais densa. Então, pensa assim, você se movimentando no ar, você se movimentando aí na sua casa. De boa, né? Andando normal. Agora, tenta andar na piscina. Se você for tentar correr na piscina, você vai gastar boas calorias para isso, porque a água é mais densa. Então, dificulta o movimento. E isso é a mesma coisa para as ondas. Pela água ser mais densa, ela dificulta a velocidade da onda. Deu para sacar? Eu tô aprendendo a minha analogia? Não sei se deu. Ou se posso tentar ver outro jeito de explicar. Mas acho que o que mais faz sentido para mim é pensa em você mesma, a sua energia, né? Lembrando que a onda tem a ver com energia também. Então, eu gasto muito mais energia e corro muito mais devagar na água. Mesma coisa com a onda. A onda, porque a água é mais densa. Então, imagina, por exemplo, se na onda já é mais difícil, agora imagina, por exemplo, uma piscina de mel. O mel é mais denso que a água, então vai ser ainda mais devagar a propagação e a velocidade de propagação do som, por exemplo, no mel, certo? Agora vamos para a questão de o que o período de uma onda mede. O período de uma onda também é uma parte bem conceitual. Então, vou dar uma lidinha aqui só com vocês. Aqui. É o tempo de um comprimento de onda medido em segundos no sistema internacional. SI é sistema internacional. E, por exemplo, 1 metro, 1 centímetro. Tem vários tipos para você falar um negócio, né? Por exemplo, você pode falar 1 minuto ou 60 segundos. E o sistema internacional é uma tabela, digamos assim, que os engenheiros, os estudiosos, os pesquisadores fazem para definir qual que é o oficial. Eu só fiz uma curiosidade, só um adendo, tá? Porque toda hora aparece, né, sistema internacional, eu fico tipo, nossa, gente, o que que é isso? Mas, enfim, o período é outra forma de você falar a frequência. E eu tinha até mostrado para a Rafaela que eles não colocaram aqui nesse resumo, mas o período pode ser calculado com, assim, ó. O período é igual a 1 dividido pela frequência. Então, por exemplo, aqui embaixo, naquele exemplo, vou baixar aqui, se alguém quiser que volte depois, também posso voltar. A gente tem uma frequência de 3 Hz. O período seria 1/3 segundos. E o T é sempre em segundos também, porque é uma medida de tempo. Esse é fácil, né? Ter tempo faz sentido até. Que às vezes eles inventam de colocar uns nomes nada a ver, umas letras nada a ver, mas T de tempo, sempre pensa nisso. Período é T. Período é tempo. T de tempo. E é 1/F. Ele seria o tempo que uma onda se propaga, mais ou menos. De uma forma mais fácil. Daí a pergunta dele é: o que o período de uma onda mede? O período de uma onda, eu tenho aqui embaixo um gabaritinho, é o tempo que o determinado fenômeno acontece. Então, ele mede o tempo que a oscilação acontece, o tempo que a onda percorre o espaço. Show?
Aí aqui também tem gabaritinho, se vocês quiserem conferir o que vocês anotaram. F é a frequência. E a frequência é quantas ondas são percorridas em um segundo. Então, na verdade, quantas ondas por um segundo. Esse aqui. Então, por exemplo, no exemplo anterior, que ele fala das 40 ondas, né? Ai, tá dando pra ver? Não sei. Aqui. Ele fala das 40 ondas, são 40 ondas em um segundo. Então, a frequência é 40 Hz, 40 Hz, né? Então, o tempo, o período, o T, seria igual a 1 dividido por 40, que é a frequência. Então, nesse exemplo aqui de baixo, alguém sabe me dizer qual seria o período, se a F igual a 10? Lembrando desta formulinha aqui. 1 dividido por F. E é sempre em segundos. Na verdade, seria 1 sobre 10. 1 sobre 10. O período é o T. Então, se o nosso F for. Então, na verdade, ele seria um. Eu vou tentar fazer uma explicação aqui para vocês. Aqui nós temos essa fórmula, certo? O tempo é medido em segundos, certo? E o F é medido em ondas dividido por segundo. Só que as ondas, elas são um número que não tem medida. É tipo quantidade de onda, não é igual metro, centímetro, segundo. É realmente a quantidade de ondas. Então, e isso aqui é como se fosse 1 sobre S. 1 sobre segundos. Então, se a gente passar para o outro lado, multiplicando, a gente vai ter T segundos vezes F, que F é 1 sobre S, igual a 1, né? Porque a gente passou para o outro lado multiplicando. Nem sei se é certo, acho que os professores de matemática vão matar se verem eu falando algo assim, porque eles odeiam quando fala que tá passando para o outro lado. E aí, o que que acontece? Temos um S em cima, multiplicando, e um S embaixo, dividindo. Então, no final, corta, corta, e ficaremos que 1 é igual a 1. Não sei se fez sentido eu explicar, mas é mais para ver por que que a gente faz esse dividido por 1. É por uma questão de ordem, de unidade, de fazer sentido. E, na verdade, os dois são muito conectados. Então, na verdade, também tem outra coisa. Assim como o T é igual a 1 sobre F, ai, meu Deus. Alguém sabe me dizer como que o que o F pode ser? Frequência, isso, certinho. A frequência vai ser igual a 1 dividido por T. Porque a gente passa o F multiplicando para cima e passa dividindo o T. Não, mas, gente, isso aqui é muito confuso mesmo. A gente tem que fazer muito exercício, assim, para tentar pegar. No final, frequência e tempo, período, estão muito ligados, né? Na verdade, eles são inversamente proporcionais. Mas
Um se relaciona com o outro, né? Os dois têm a ver com segundos. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir, compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.